Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro e eu vou trazer para vocês, alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio, comentários e a correção das atividades dessa semana 1, PET 3, Teoria Política de Platão e Aristóteles. Então, a semana 1, levou você, aluno, você, aluna, a pensar a política a partir de dois pensadores clássicos, o Platão e o Aristóteles. Então, esses filósofos pensaram as bases filosóficas das relações de poder de seu tempo. Então, em meio a profundas transformações sociais e políticas, as cidades gregas no período clássico, que também era chamada de polis, experimentaram formas diversas de governo, como a monarquia, a oligarquia, tirania e a democracia. Então, você, aluno, você, aluna, através das leituras do PET, você foi convidado a compreender o fundamento das relações políticas, tanto do ponto de vista dos governos, quanto do ponto de vista das relações interpessoais cotidianas. E aí, nós temos a teoria política de Platão, o filósofo grego Platão, que viveu entre 428 a 347 a.C., explica no livro A República que o indivíduo possui três almas. Aí o Platão vai dividir o ser humano em três almas: a alma concupiscente, a alma irascível e a alma racional. Então, pela educação, então Platão dizia que pela educação o indivíduo deveria alcançar um equilíbrio entre esses três princípios. Um equilíbrio hierárquico, Então, a alma racional é a mais importante. A alma racional é aquela que deve preponderar no indivíduo, a que deve dominar o indivíduo, a razão. E aí depois o Platão ele vai dividir a cidade, vai dividir em três grupos sociais. O primeiro deles, produtores, seriam responsáveis pela produção econômica. Seriam os artesãos, agricultores. O segundo grupo, guardiões, seriam responsáveis pela defesa da cidade. E o terceiro, governantes, que seriam responsáveis pelo governo da cidade. E aí o Platão vai dizer que a justiça na cidade ela dependeria do equilíbrio entre esses três grupos sociais, ou seja, cada qual cumprindo a sua função. Então, Platão vai dizer que a partir do momento que o indivíduo realiza a função que ele é hábil para fazer, que ele tem facilidade para fazer aquilo, a cidade vai se desenvolver de forma melhor. E aí nós temos, então, para fechar a teoria política de Platão, ele divide o ser humano em três tipos de alma: alma concupiscível, irascível e racional, e divide a cidade em três grupos sociais: guardiões, agricultores e governantes e filósofos. Então, para Platão, quem deveria governar a cidade? Para ele, o filósofo é aquele que, saindo do mundo das trevas e da ilusão, busca o conhecimento e a verdade no mundo das ideias. Então, depois de voltar para dirigir as pessoas que não alcançaram esse ponto, ele se constituiria assim no que ficou popularizado como rei filósofo, pois aquele que pela contemplação das ideias conheceu a essência do bem e da justiça deve governar a cidade. Então, esse ponto aqui, Platão vai dizer que a pessoa ideal para governar a cidade seria o filósofo, porque ele tem a capacidade de conhecer a essência do bem e da justiça, dois pontos fundamentais para o funcionamento da cidade de forma organizada. E aí depois nós temos a teoria política de Aristóteles, o filósofo grego Aristóteles.
afirmava que o ser humano é, por natureza, um ser social, pois para sobreviver não pode ficar completamente isolado dos seus semelhantes. É daí a famosa frase: o homem é um animal político. Então, Aristóteles entende que a cidade tem precedência sobre cada um dos indivíduos. Então, isoladamente, o indivíduo não é autossuficiente e a falta de um indivíduo não destrói a cidade. Assim afirmou. O todo deve ser necessariamente ter precedência sobre as partes. Então, um pouquinho aí dos pensamentos de Platão e de Aristóteles em relação à política. Vamos lá para as atividades? Vamos dar uma olhada nos exercícios, então? Vamos lá, número 1. Analise o incerto seguinte. Não menos estranho seria fazer o homem feliz um solitário, pois ninguém escolheria a posse do mundo inteiro sob a condição de viver só, já que o homem é um ser político e está em sua natureza viver em sociedade. Por isso, mesmo o homem bom viverá em companhia de outros, visto possuir ele as coisas que são boas por natureza. Um texto aí do Aristóteles, né? Então, primeiro, nós temos a defesa do ser humano como um animal político, um animal social, um animal que vive em sociedade, e ao mesmo tempo, a defesa de um ser humano que só consegue atingir a sua felicidade com a convivência social. A felicidade do ser humano muitas vezes está atrelada a essa vivência social, a essa vivência com o outro. Até porque uma parte das coisas que nos fazem felizes é a realização de nossos talentos, né? E aí terminou as Olimpíadas na sexta-feira, no domingo, né? Na verdade, ontem terminou as Olimpíadas. Então, as Olimpíadas é esse sinal de realização pessoal, de realização dos nossos talentos, das nossas facilidades. Né? Então, a partir do excerto acima, explique por que, para Aristóteles, o ser humano é um animal político. Então, no trecho do Aristóteles aí já fala, né, sobre essa questão. Mas temos aqui primeiro ponto. Segundo ele, segundo Aristóteles, é de natureza humana a convivência social. Então, o ser humano não se realiza em sua totalidade. O ser humano só se realiza plenamente em convívio com o outro. Então, muitas vezes, as nossas virtudes morais, as virtudes intelectuais, elas se realizam no coletivo. Então, o exercício das virtudes e potenciais está ligado à nossa plena felicidade. Ou seja, realizar os talentos com os quais você nasceu, com os quais a natureza te colocou à disposição, é um ato que pode gerar uma felicidade. E sendo esses talentos que de alguma forma, que de alguma maneira impacta na sociedade, faz todo sentido para você. Então, nós somos seres e animais sociais e políticos. Então, o ser humano só se realiza plenamente dentro da polis. E a participação do homem, a realização do homem está atrelado a essa realização política. Tudo o que o homem faz está dentro da política. Certo? Então vamos lá para número 2. Leia a tirinha e o texto a seguir. Então a tirinha aí, né? Por que as pessoas em diferentes países, com diferentes crenças, não podem todas viverem juntas em paz? Porque elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. Quem iria dizer para elas o que é bom para elas? Eu. Então, vamos agora para o texto. Texto do Platão. Exercita-te primeiro, caro amigo, e aprende o que é preciso conhecer para iniciares na política. Antes não. Então, primeiro, precisamos adquirir virtude. Tu
ou quem quer que se disponha a governar ou administrar, não só a sua pessoa e seus interesses particulares, como a cidade e as coisas dela pertinentes. Assim, o que precisas alcançar não é o poder absoluto para fazer o que bem entenderes contigo ou com a cidade, porém, justiça e sabedoria. O texto aí do Platão, né? Então, o que o Platão está dizendo é mais ou menos parecido com o que o Aristóteles disse no texto acima. Então, as virtudes, né, são fundamentais para o exercício do poder, para o exercício da cidadania. Quando você está administrando, muita coisa em jogo, né, a sua vida, a vida de outras pessoas. Então, o governante, ele não pode governar só para si. Ele tem que governar para outras pessoas. Então, para Platão, é essencial essa questão relacionada ao entendimento de justiça. Vamos lá? Então, a partir do seu conhecimento acerca da teoria política de Platão, explique por que, para Platão, apenas o filósofo é capaz de governar com justiça. Então, nós sabemos, já foi falado isso sempre dentro da filosofia, que o filósofo é aquele que busca a sabedoria, aquele que ama a sabedoria. E a sabedoria disponível como bondade, como coragem, é evidente essa busca, né? Então, o filósofo vai ter ciência dos conceitos de justiça como nenhuma outra pessoa terá. Então, ao buscar a verdade, né, ao buscar as virtudes, a filosofia, em sua vocação natural, pode governar com justiça. Então, o filósofo é aquele que ama o conhecimento, né? E em sua busca pela coragem, pela sabedoria, está também o entendimento sobre a justiça. Então, portanto, Platão, né, o filósofo, né, é aquele capaz de governar com justiça por esse fator, porque ele tem um entendimento através da coragem, através da sabedoria, ele entende sobre a justiça como nenhuma outra pessoa entende. Certo? Então vamos lá para o número 3. Número 3. Mas escuta, a ver se eu digo bem. O princípio que de entrada estabelecemos, que devia observar-se em todas as circunstâncias, quando fundamos a cidade, esse princípio é, segundo me parece, ou ele, ou uma das suas formas, a justiça. Ora, nós estabelecemos, segundo suponho, e repeti-lo muitas vezes, se bem te lembras, que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, aquela para a qual a sua natureza é mais adequada. Então, o texto de Platão, né, aqui no finalzinho, Platão fala sobre a questão da pessoa realizar aquilo que é mais hábil para fazer. Aquilo que ele tem mais habilidade para fazer. Então, conforme o seu talento, ele vai realizar aquilo que ele tem mais facilidade. Então, os indivíduos mais intelectuais seriam os filósofos, aquelas pessoas com facilidade para o campo seriam os agricultores, e assim, cada um realiza aquilo que é hábil para fazer. Com base nos textos, no conhecimento sobre a concepção platônica de justiça, na cidade ideal, assinale a alternativa correta. Letra A, para Platão, a cidade ideal é a cidade justa, ou seja, a que respeita o princípio de igualdade natural entre todos os seres humanos, concedendo a todos os indivíduos os mesmos direitos perante a lei. Letra B. Platão defende que a democracia é fundamento essencial para a justiça, uma vez que permite a todos os cidadãos o exercício direto do poder. Essa não é, porque o Platão ele é crítico, ferrenho da democracia. Então, letra C. Na cidade ideal platônica, a justiça é o resultado natural das ações de cada indivíduo na perseguição de seus interesses pessoais, desde que esses interesses também contribuam para o bem comum. Letra D. Para Platão,
A formação de uma cidade justa só é possível se cada cidadão executar da melhor maneira possível a sua função própria, ou seja, se cada um fizer bem aquilo que lhe compete, segundo suas aptidões. Então, você com sua habilidade, com o seu talento, você vai realizar aquilo que é mais fácil para você. Então, essa faz sentido, né? Então, se cada um fizer bem aquilo que lhe compete, segundo suas aptidões. Então, essa é a proposta, né? Aqui no finalzinho, ó, aquele para qual sua natureza é mais adequada. Tem a ver com a letra D. Então, alternativa correta, letra D. Certo? Vou colocar aqui de vermelho. Opa! Aqui. Vermelho também. Aqui também de vermelho. Certo? Então, essa é a resolução das atividades da semana 1, PET 3. Teoria Política de Platão e Aristóteles. Muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!